boa noite. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, é o Nildo Magalhães Júnior. O Nildo é jornalista, radialista e apresentador de um programa muito especial, que é o programa Atualidade Brasil. Rapaz, você precisa assistir, ouvir esse programa nas várias redes sociais. É um negócio que eu tive a oportunidade de já ver umas 3 vezes esse programa e eu achei sensacional. Por isso que ele está aqui com a gente. A gente só traz gente especial para cá. E esse programa Atualidade Brasil é transmitido em várias plataformas digitais, várias emissoras. Boa noite, Nildo. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa hoje para a gente conversar, bater papo, né? O nome do programa é Diálogos. Isso, é para a gente dialogar. Vamos dialogar bastante. Acho que a gente tem bastante assunto para falar hoje aqui. É verdade. Toda uma história, toda uma conquista. E aquilo que interessa o povo da nossa cidade de Belém, do nosso estado do Pará, do Brasil. As informações vão chegar aqui hoje. Obrigado por me receber aqui. A gente que agradece a sua presença. Nildo, como é que começa a tua trajetória para você entrar nesse caminho aí do jornalismo? Pois é, eu muito cedo, eu entrei na igreja evangélica com 14 anos de idade, né? E nesse período eu treinava no clube do Remo, jogava no Remo, meu pai sonhava ser jogador de futebol. Dos 7 aos 14 anos de idade eu treinava lá. Quando eu virei crente naquele período, o meu líder de jovem mandou escolher, é pecado jogar futebol. Olha, entre jogar futebol e Cristo não pode. Então eu decidi por Cristo na época. Meu pai ficou muito chateado, me colocou para fora de casa porque estava decepcionado com a minha atitude de ter largado o futebol aí do Remo, que eu sou remista até hoje, né? Então o que acontece? Eu decidi viajar, sair da minha casa e partir em direção ao Amazonas. Eu tinha um irmão em Manaus, e aí eu decidi morar com esse meu irmão na cidade de Manaus. E de lá eu continuei fazendo ali o trabalho da igreja, estando na igreja, tentando conhecer Deus, tentando conhecer, eu era novinho ali na fé. E eu conheci um pastor chamado Paulo Farias, que fazia um trabalho dentro do presídio. Ele era capelão, e eu fui ser o obreiro dele, ajudar ele a fazer aquele trabalho de evangelização. E ele tinha um programa que era Liberdade Atrás das Grades. E tinha um outro também, Tempo de Refrigério, que era na Boas Novas do Amazonas, nessa época. Então, o pastor Paulo Faria me colocou como braço direito dele, era o homem que segurava a pasta, né? E aí me colocou no rádio, aí quando eu fui vendo, eu já fui gostando de fazer comunicação, etc e tal. E daí eu fui, depois de me especializando, me informando, e aí depois a gente foi fazendo cursos, e foi estudando, foi se encontrando com os melhores jornalistas do Brasil, fazendo eventos, cursos, etc. E daí a gente decidiu seguir, então, a carreira do jornalismo. Depois a gente já entrou na televisão como produtor, como direção de TV, direção de jornalismo, repórter de rua, rádios. Foi uma caminhada longa. Foi. Para chegar aí foi uma grande caminhada, mas esse foi o começo, foi a saída de casa e se encontrando em outro estado, né? E depois a gente volta para Belém, e já voltou para Belém já como jornalista, como radialista. Voltei também passando pela Boas Novas de Belém, né? A FM, eu ajudei a implantar a FM Boas Novas de Belém, foi eu e o Hélio Dória, né? O Hélio Dória é um grande amigo, o Hélio Dória, um abraço para ele, pastor. E o Hélio Dória estava chegando no mundo evangélico, eu recebo o Hélio Dória. E aí a gente recebe, eu tinha uma sala na Boas Novas, eu recebi o Hélio Dória, e a gente monta a Boas Novas FM, e o primeiro a falar na emissora Boas Novas FM fui eu. Que ano é isso, mais ou menos, aí? Não lembro agora o ano, mas vai muito tempinho, porque eu não lembro o ano. Faz um tempinho, né? A gente foi o primeiro a falar no microfone da Boas Novas FM, foi eu, nós implantamos e nós chegamos a colocar a Boas Novas como líder de audiência de Belém do Pará, ganhando em primeiro lugar do Ibope até Seculares. Nessa época tinha uma produção boa, nós tínhamos o Hélio Dória, que era a direção do rádio, o Hélio Dória já tinha uma experiência pela Raulan, conhecido, né? Muito na comunicação. Nós tínhamos Gilvan Barbosa, que cara era jornalista, passou pela TV Bandeirantes também. Nós tínhamos o Paulo Sérgio Miranda, tínhamos também o grande Jerônimo Filho, né, que é muito conhecido aqui no Pará. Só fera, né? Essa turma fera. Então, assim, eu trabalhei com muita gente fera, isso que me fez me dedicar bastante e aprender bastante com jornalismo. Hoje eu consigo. Inclusive, o pastor Jerônimo me convidava para dar aula na UNAMA para os alunos dele de jornalismo lá da Dida BR, e a gente aproveitou bastante essa situação e foi se aprofundando, né? Se aprofundando bastante.
E principalmente na área política. Eu fui entrando na área política, isso desde o início, apesar não, que bom que eu tinha começado lá pelo lado do evangelho, né, essa situação do evangelismo, mas eu entrei depois pelo lado do repórter político, né, para tratar todo o cenário. Isso começando no Amazonas. E aí eu comecei a lidar com vereadores, deputados, senadores, e muitos deles, incrível, pessoas já de idade, ex-prefeito, vinha pedir conselho para mim do cenário político. É estranho, mas foi bom essa. É porque você já tinha uma familiaridade, um conhecimento muito grande da área, né? Porque a política ela tem várias vertentes, né? Não é só o mundo do político em si que está ali, né? Ela tem todo um tipo de legenda, coligação, afiliação, ela tem toda uma junção para se chegar àquela pessoa, aquele personagem que o senhor vê ali como senador, deputado federal e prefeito. Tem toda uma conjuntura de coligação. Hoje é federação chamada. Por exemplo, hoje, o que é federação? São partidos que antigamente chamavam de coligação. Tem políticos atuais que não sabem o que é isso. E aí dentro da pessoa que conhece, de vir atrás, ajuda a fazer aí uma federação. Aliás, tem muita gente entrando na política sem saber nem o que é política, né? Sem saber o que é política. A política é uma ferramenta muito importante para a sociedade. Acho que é por isso que eu me dediquei a entrar nessa área. Uma ferramenta tão importante que ela muda a vida das pessoas, da sociedade, de modo geral. Só que a política no Brasil ela é banalizada, ela é conhecida como uma política corrupta, por pessoas que má representam, e por causa disso, muita gente diz assim, eu nem quero saber de ouvir falar de política. Né? Nildo, me diga uma coisa, como é que nasce o programa Atualidade Brasil, que vem crescendo e fazendo sucesso aí enorme, traz uns pensamentos para algumas colocações que despertam a gente, que eu pude ouvir algumas questões desse programa, e me tocou muito isso de ele abrir um leque assim para chamar a pessoa mesmo, para ouvir que isso aqui você ainda não sabe, você precisa saber disso aqui. Olha, como foi que começou a Atualidade Brasil? Eu vou te responder voltando um pouquinho. Eu tinha parado de fazer o jornalismo, estava me dedicando à justiça, né? Eu sou conciliador de justiça da Camab, né? Justiça privada, e aí eu tinha me afastado de fazer programas, né? Até por causa de ameaças. Eu recebia ameaças e tal. Então, quando era minha ameaça, não tinha problema. Mas quando ameaçou minha família, meus filhos, aí eu dei uma recuada e fui cuidar da minha vida. Né? Quando surgiu a situação política de uma nova vertente surgindo no Brasil, de uma política de direita, uma política que mostrava que não era uma política que queria comprar o voto da sociedade, eu decidi voltar. Decidi voltar a ajudar o país, o estado do Pará, Belém, levando a informação como verdade. Porque hoje, no Brasil, nós estamos acompanhando que existe uma mídia que tem lado. Uma mídia, jornalista tem lado, jornalistas vendidos, emissoras vendidas, que tem lado. E aí isso estava me chocando, isso eu preciso ajudar o Brasil. Preciso ajudar através do quê? Do que eu tenho, que é a informação, o talento que eu tenho dentro da área do jornalismo, que é buscar a verdade e levar a vertente correta para a sociedade. Então surgiu a ideia de ajudar o país para mostrar o outro lado, porque a grande mídia só estava batendo no pessoal de direita. Então eu decidi entrar, né, para mostrar o lado da verdade, né, o lado da verdade. E aí na época o candidato, se não me engano, era o Bolsonaro, estava sendo candidato, era o homem que estava levando a direita, era o Bolsonaro. E aí eu decidi então colocar o nome Atualidade Brasil. Muitas pessoas, quando eu comecei, achavam que eu era de São Paulo. O programa era de São Paulo. Eu cheguei a obter, em única visualização, 160 mil pessoas me assistindo, num único momento, só no YouTube. Eu participo de várias plataformas. E chegamos a mais de 2,5 milhões no mês de janeiro do ano passado, de visualização. Isso é muito forte. É muita coisa. Muito, muito forte. Né? Nós sofremos um pouquinho de perseguição nesse cenário das plataformas, por ser um programa que mostra a verdade da direita. Isso tem uma perseguição. Eu achei que isso não ia acontecer. E eu busquei as mídias sociais para começar o meu programa, através do YouTube, do Facebook, de todas as mídias, plataformas, que eu estou em todas as plataformas. Porque é algo de tendência de mercado. É onde as pessoas estão te sintonizando mais, estão te acompanhando. A TV não perdeu um pouco de audiência, mas não perde. A rádio, muita gente diz, a rádio acabou, não acaba a rádio. Ela se complementa, na verdade. Vem para complementar. E a gente sabe que nas mídias sociais você consegue ter uma voz, até por enquanto a gente consegue ter uma voz de liberdade plena hoje. Porque já estão querendo criar alguns elementos aí para cercear. Eles estão querendo censurar.
Porque o que acontece? A velha política viu que as plataformas estavam elegendo vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, presidente da República, né? O Bolsonaro é um exemplo disso, né? Só pelas mídias sociais. Isso mexe com aqueles poderosos que pensam diferente. E aí eles tentam fazer o quê? Lei da censura, lei da mordaça, né? Por isso que talvez eu estou sofrendo algumas punições no sentido de audiência, porque as plataformas hoje, olha, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ou seja, estão tirando a liberdade de expressão, que é uma... Cerceando, censurando mesmo, essa palavra. Que é um dos critérios que a democracia nos dá, a liberdade de expressão. Claro que a liberdade de expressão, como eu estou dizendo, não é tudo. A gente sabe que não pode falar tudo, na linha da difamação, da calúnia, não é essa linha. É falar a verdade, simplesmente isso, não trazendo prejuízo à pessoa, cidadão comum, seja de direita, de esquerda, mas falar a verdade, né? E a gente hoje, olha, graças a Deus, através das mídias sociais, quando a grande imprensa, por exemplo, essa semana, uma grande repórter de uma grande emissora, ela traz uma informação da Polícia Federal e ela conta uma mentira dentro de uma operação da Polícia Federal. E nessa mentira, logo em seguida, a população e a própria Polícia Federal esclareceu que aquilo não era verdade. Ou seja, a população é rapidamente informada que aquilo ali era um fake news, era uma mentira. Então é importante trabalhar essa questão das mídias sociais. Aí surge a Atualidade Brasil, de levar a informação para todo o Brasil do que está acontecendo dentro do campo político. Quanto tempo já de Atualidade Brasil? Olha, o Atualidade Brasil, acho que nós já estamos hoje em pouco mais de 3, 4 anos. É o período da mudança, acho que é um pouquinho mais. Eu sou ruim de data, viu? Sou ruim de data, né? É um pouco mais, eu sou ruim de data, entendeu? Nós crescemos muito nas plataformas, e das plataformas, as emissoras de rádio de vários lugares do Brasil nos abraçaram, fizeram a retransmissão do nosso programa. E aqui em Belém do Pará é a Amazônia Viva FM, que alcança 39 cidades. Mandar um abraço para o pastor João Alberto, que é o presidente lá da Amazônia Viva. E a gente hoje alcança muita gente. Hoje meu programa, não é querendo se gabar, não. Mas se você entrar em qualquer emissora de rádio ou de web aqui de Belém, você vê a audiência e vê meu programa. É diferente. Eu só não sei porque os números não permanecem. Porque às vezes eu tenho lá 1000 pessoas me assistindo, mas quando termina não aparece. Isso que eu estou te dizendo, eu estou sofrendo uma perseguição das plataformas. Estão reduzindo minha audiência, né? Eu não sei esses algoritmos, o que está acontecendo. Porque como é que pode? Eu estou entrevistando, por exemplo, eu estive entrevistando um deputado recentemente e bateu lá quase 1000 pessoas, só em um canal, vários outros. Sim. Mas quando terminou, deu 300, 400 pessoas me assistindo, o ao vivo, fora depois que fica continuando. Eu não sei o que está acontecendo muito com as plataformas, mas tem alguma coisa aí de perseguição nessa questão da linha da verdade. Algo parece estranho aí. É estranho. Se acontece isso, é algo estranho, né? Eu consigo ganhar a live do presidente da República. A última deu 75. 75 pessoas, verdade. 75 pessoas em tempo real. E o presidente que tem todo um aparato muito grande, né? Tem um segredo dentro das mídias sociais. Primeiro, a persistência. Você tem ali um padrão, né? Que aí os algoritmos vão te reconhecendo e vai te alavancando. Aquilo cresce. Então, eu entro no TikTok, eu entro no Kawaii, eu entro no Instagram, eu entro no YouTube, eu entro no Facebook, eu entro nos vídeos curtos, eu entro no vídeo grande. Então, você vai entrando. Quando você vê, em cada lugar você tem 10.000 visualizações. Olha, por exemplo, esse deputado, ele pegou um vídeo curto meu e colocou. Ele nunca teve, antes de mim, 20.000 visualizações. Ele chegou a 60.000 visualizações num corte de uma entrevista minha. 60.000 visualizações. Que é isso? O algoritmo identificou, né, que eu era já uma pessoa persistente, me identificou na plataforma dele, como eu estou sendo flopado, né? Flopado. Ele não é flopado, cresceu com tudo. Levou ele em 60.000 visualizações, explorou, botou 4 vídeos meus. O menor bateu 25.000. E nesse trabalho da mídia, você trabalha, tem uma equipe que lhe ajuda? Como é que é? Tenho toda uma produção, tenho um pessoal que trabalha comigo, é pouco, mas tenho, né? Tem um pessoal que trabalha comigo, a gente orienta como é que faz, e aí vai fazendo. Por exemplo, eu saio do programa agora, é cortado, o pessoal já vão trabalhando, já vão publicando, já vão colocando isso, porque senão fica muito pesado, você fazer tudo isso sozinho, mas tem um pessoal que ajuda. É pouco, mas tem. Muito bem.
Você falou aí que aí você, no caso, é de direita, né? É. E como foi? Você já era antes? Ou como é que isso acontece? Na verdade é assim, Vanderlei, não é que eu sou de direita, eu sou um cidadão brasileiro que gosta da política e gosto das coisas direita. Acho que é essa que é a verdade. Eu gosto das coisas direita. Então, é importante deixar claro para os nossos telespectadores que eu já votei no Lula. Eu já votei no presidente Lula. Fala bem aqui, assim. Né? Votei no presidente Lula. Eu já votei na Dilma. Votei na governadora Ana Júlia do PT, né? Trabalhei para o Partido Verde, que é ligado à esquerda. Eu fui coordenador de campanha no estado do Pará da candidata Marina Silva, na época, como jornalista. Fiz toda a parte de imprensa daquela campanha no estado do Pará. Foi quando eu viajei quase o estado do Pará todo, conhecendo cidade, núcleo, em bloco, conhecendo a comunidade, vendo a situação do Pará. Então, como eu falei, eu gosto das coisas direito. Aí o que acontece? Aí você diz que gosta das coisas direitas, por isso que você é direita, você vai me responder isso já já. E estava justamente falando com a gente aqui sobre essa questão de como é que se deu essa sua, vamos dizer, essa sua guinada para a direita. Pois é, eu volto a repetir, gosto das coisas direitas, né? Como cidadão brasileiro, eu fui eleitor do PT, fui eleitor de vários governantes da esquerda, e a gente sempre viu que aconteceu muita coisa errada dentro do governo do PT, da esquerda. Todo o Brasil viu isso, né? Então a gente decidiu dar oportunidade para outras pessoas. Surge então o candidato Bolsonaro, um deputado de baixo clero, um deputado aí que só lançou o nome, né? Lula estava preso, lançaram Haddad como candidato na época, o povo chamava até de porte, aquela coisa toda. Então, foi aí que eu decidi voltar para a comunicação para ajudar o Brasil a ajudar o Bolsonaro. Né? E daí, várias pessoas no Brasil fizeram. Pessoas no interior, mídia, vídeos. O Bolsonaro foi eleito pelo povo. Você achou que o candidato de direita naquele momento era importante para dar uma mudança de chave no país? Eu acho o seguinte, Vanderlei, que o país, do modo geral, ou até município, estado, a gente tem que estar alternando. Nós temos que trocar os nossos mandatários. Senão a gente fica na mão só de um partido, na mão só de uma pessoa. Isso é ruim, sabe? É igual que Belém vai ter eleição agora para a prefeitura e tem governo do estado. Não adianta dizer, bora ficar só na mesma casa, só um pensamento igual. Vai dar errado. Tem que colocar alguém com pensamento diferente. O pensar diferente é bom que a gente possa analisar. Por que onde eu estou errando? Porque eu tenho fiscalizador me fiscalizando, o prefeito me fiscalizando, eu sou governador fiscalizando o prefeito. Pensar diferente. Não adianta dizer, eu vou ficar só tudo junto aqui. Não adianta. Eles vão comer todos sozinho. Então tem que fazer uma coisa separada, né? Então, eu achei que já tinha passado a era do Lula, já tinha passado, o Lula fez muita coisa. O Lula fez muita coisa boa. Muita coisa boa. Não é só roubo, não. Não foi só essa questão dessas grandes empresas da roubalheira. Porque esses grandes roubos, mano, tem muita gente que não sabe. O culpado disso tudo é os políticos. Político, povo também. Por que os políticos culparam disso tudo? Porque o deputado federal, quando queria votar numa lei do presidente Lula ou da Dilma, queria dinheiro. E aí faz um mensalão. Tem que criar um caixa, um fundo. O culpado quem é? Esse político. Deputado federal, senador. E aí veio o povo. Por quê? Porque o povo, para eleger esse representante corrupto, se vende também. Lá no dia da eleição se vende. É aquela história, né? O político, ele vem do povo. Sim. Ou seja, o político, ele retrata o povo, quer aquilo não. Né? Então a gente tem o costume de só acusar. O Lula é o ladrão e tal, etc. O governador é o ladrão. O Bolsonaro é ladrão. Vou falar o nome de todo mundo para sua exposição. O povo tem essa mania de falar isso. Só que quem colocou essas pessoas lá? É o povo. São os representantes do povo. E qual é o político que faz uma eleição sem dinheiro? O Bolsonaro foi uma exceção. Dificilmente se ganha uma eleição nesse país para vereador se você não gaste mais do que você vai ganhar. Mas como é que você gasta para ser candidato 10 milhões e você vai ganhar nem 1 milhão? Trabalhando 4 anos. É a linha da corrupção. Então, qualquer pessoa que se lance candidato a vereador nessa eleição de Belém ou para prefeito vai gastar muito. Ele vai tirar onde esses dinheiro? Da corrupção.
E aí que entra a questão do povo, não aceito, não quero, não me vendo meu voto, analisar quem é um candidato e ver quem são as pessoas boas. Quem que pode ser um prefeito de Belém? A gente já tem nome. A gente trata a política como o Remo e Paysandu, como o Flamengo e São Paulo, ou o Fla-Flu, né? Não é isso. Política não é isso. Política trata da vida da gente, da vida de pessoas. Danilo, me diz uma coisa. Você começou a colocar aí, mas no teu pensamento, como é que a gente começa a mudar a forma de pensar do povo brasileiro e de votar? Pois é. Para que as coisas funcionem. O que é que passa por tua cabeça? Olha, a base de tudo é a educação. Nós temos muita coisa para resolver dentro da linha da educação. Nós podemos resolver o problema de lixo, do saneamento na escola. Lá, a criança ensina ela sobre a questão de reciclar lixo. Sabe? Que o governo não liga para isso, a prefeitura não liga para isso. Se a gente pega, por exemplo, desde a gestão de Dulciomar Costa, que saiu, já faz mais de 20 anos, ou seja, já tem criança que nasceu, já virou adulto e já vota. Se a gente tivesse pegado essa criança educada e ela sobre reciclar lixo, a gente tinha uma cidade limpa. Exemplo de Belém. Dando exemplo de Belém, mas serve para todo o Brasil essa referência. A política é a mesma coisa. Nós temos que ter ensinamento político dentro das escolas. Mas nossa juventude entender o que é a política, o que é um processo político, as nossas leis, como é que funciona, os nossos representantes, para que a gente possa valorizar a política do nosso país e fazer com que as pessoas se lancem. As pessoas têm que se lançar, candidato. As pessoas de bem, pessoas boas, têm que se lançar. Porque senão a gente vai continuar tendo a velha política. Desde quando eu me entendo, o Pará, por exemplo, é governado por uma família. Da família Barbária, por exemplo, desde quando eu me entendo. Né? Então, ou seja, não muda por quê? Porque a gente permite que eles continuem no poder. Nada contra a família Barbária, mas a gente acha que, como eu digo, tem que alternar. Tem que haver alternância. Alternância, dar oportunidade para outros políticos, pessoas novas surgindo aí. Vai ter agora eleição para vereador, para a prefeitura de Belém. Tem que dar oportunidade, tem que avaliar. Aonde vai melhorar isso, Ludeli? Exatamente na educação. Mas nem todo mundo quer buscar essa educação. Nem todo mundo quer. Aí entra as igrejas para ensinar. Quando entra as igrejas para ensinar, o povo lá reclama às vezes. A gente não veio aqui para ouvir política, veio para ouvir Deus aqui. Sabe que faz parte do processo de Deus política na Terra. É porque o reino é político. Né? É uma gestão política, mas o povo não tem esse conhecimento. Inclusive, teve pastor de igrejas evangélicas nossa aqui que era radicalmente contra a política, que a política era de Satanás. E o pastor foi lá e virou candidato, depois de um tempo. Então, a coisa muda. Nem tudo aquilo que parece ser verdade hoje pode ser verdade amanhã. E a política é um dos fatos. Porque tem que ser introduzido na sociedade. A cultura, ela vai empurrando a gente para você fica bitolado aquilo ali, ela vai empurrando e a gente vai ficando para escanteio, né? Vai ficando. E não vai de alguém que é como um pastor, tem um grande rebanho, quer dizer, o rebanho dele vai para um outro caminho, inclusive político, se ele não tem uma consciência política. É importante que se tenha também. É claro que se faz muitos absurdos, né? Ou fez muitos absurdos, inclusive pelos pastores, com relação à política. Mas eu, inclusive como pastor, acredito que tem que haver inclusive uma conscientização do povo, para que o povo saiba o que se pode fazer, como é que se deve votar e, primeiro, fazer o povo pensar. Eles, partido político, eles têm estatuto, que nem igreja, eles têm organizações, e muitos desses estatutos, né, de que eles aprovam anualmente, alguns deles colocam lá que a gente tem que trabalhar a vida de crianças e dentro de igrejas. Eles que não sabem disso, né? Trabalhar dentro de igreja. Então, a gente percebe que é preciso, sim, o pessoal abrir o olho, a sociedade, de modo geral, abrir o olho, para que possa entender o que é a política, que a política é o bem-estar da sociedade no Brasil e no mundo. Como é que você vê hoje a situação de Belém? O atual prefeito, nasceu. Olha, o Edmilson Rodrigues, igual a história do Lula, já fez o que tinha que fazer lá naqueles primeiros, que ele já teve primeiro e segundo mandato. Teve oportunidade, trabalhou, fez bem, não tinha por que voltar. O prefeito Edmilson volta no seu terceiro mandato e não fez nada por Belém. Nada por Belém. Sabe? Vai vir a COP30 agora para nossa cidade, Belém do Pará vai ser a sede da COP30. A última COP30 foi em Dubai, que é uma referência de tecnologia, de riqueza, de prosperidade, um país fenomenal.
E Belém vai receber a COP30 aqui. O que nós temos para a COP30? Nada, nós temos uma cidade abandonada, suja. E o que é que você acha que está amarrado com o Edmilson aí? Aqui você vai. Existe toda uma conjuntura política, né? Não é só o Edmilson culpado disso tudo. Existe aí a Câmara de Vereadores que não dá um despertamento no prefeito. Existe um governador que eu acho que não vai apoiar o Edmilson nessa candidatura para prefeitura de Belém. Eu acho que ele já está lançando nomes. Já vi falar aí na Ana, que é a vice-governadora, já vi falar aí em Normando, já vi falar em Zeca Pirão. Então, assim, do lado do governador. Então, eu acho que o Edmilson vai ficar para escanteio, né? O dinheiro vai chegar forte para Belém do Pará. Nós temos que estar de olho. Vai chegar muito dinheiro do estado do Pará para essa COP30. São bilhões que vão chegar aqui. A gente precisa ver se a gente vai receber alguma coisa, Valério, como benefício, obras, sabe, fundamentais para a nossa cidade. Percebe-se, a bacia da Estrada Nova, do São Marco, há 20 anos atrás, iniciou, fizeram só um pedaço na frente da Universidade Federal e lá na Cidade Velha. O São Marco começou a BRT, até hoje não termina essa BRT. Né? Olha, o governador inaugurou agora 2 quilômetros da bacia do Tucunduba. 2 quilômetros. Foram 20 anos, foi 10 anos para cada quilômetro. Sabe? E o povo agora comemora um negócio desse. Então, isso é uma vergonha para a política brasileira e para a cidade de Belém. Então, a gente avalia isso de perto, está vendo. Belém vai receber muito dinheiro. Tomara que esse dinheiro seja destrinchado, distribuído para a sociedade de Belém, com obras que aí geram emprego, renda, traga algo marco para a nossa cidade. Que Belém precisa. Belém é uma cidade linda, maravilhosa. É metrópole da Amazônia. E nós estamos aqui sem essa referência de metrópole. Estamos numa cidade abandonada. Nildo, a gente vai terminar aqui na TV, né? E a gente vai continuar no YouTube depois, né? Então, eu queria que você deixasse aqui, pessoal da TV, qual é a sua visão, né? E a sua, vamos colocar assim, esperança nesse cenário político de Belém do Pará. Olha, meu desejo é que as pessoas se informem através da informação, da notícia, buscando notícia verdadeira. Como eu falei, as mídias sociais estão trazendo transparência, revelando os fatos para a sociedade. Então a sociedade tem tudo na mão. A palma da mão, você consegue ver o mundo hoje através do celular. Então que a sociedade possa investigar, pesquisar, ver o que é melhor. Belém, você, todos nós precisamos do melhor. Isso só vai acontecer a partir de hoje. Se cada um tiver consciência, não vender o seu voto, ajudar a pessoa, o político que você acredita que pode ganhar. Não adianta aquela história de Remy Paysandu. Esse aí já perdeu, eu não vou apoiar. Apoie quem você acredita que vai dar certo. Eu acho que esse é o caminho, Rodrigo. Obrigado. Eu que pela agradeço. oportunidade de estar no seu programa aqui. Eu que agradeço. Valeu. E a gente continua esse papo aqui no YouTube. Tem muito mais coisa, inclusive falando no cenário nacional. Vamos falar aí, será que o Bolsonaro volta? Até o próximo episódio, que tem mais coisa aí. E fica aí. E tem Nildo Magalhães.